Olá, mulheres, graça e paz. Mais um capítulo, vamos dar início neste dia. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 12 do Evangelho de João. E esse capítulo, ele é muito maravilhoso. Tem muitos tópicos que nós estamos aí muito acostumadas a ouvir, né? Pregações e passagens mesmo muito conhecidas aqui. Nós vamos começar falando sobre quando Jesus é ungido lá em Betânia por Maria. Nós vamos falar sobre a entrada triunfal em Jerusalém, a primeira vez que Jesus vai prever a sua morte, predizer, aliás, a sua morte, né? E vai falar um pouco mais, né, sobre a incredulidade dos judeus também. Então, é um capítulo muito recheado de coisas assim que vão acrescentar bastante o nosso conhecimento e vão aumentar também a nossa fé, porque são palavras vivas, escritas, vindas diretamente do coração de Deus para o nosso coração. Amém? Você está preparada para o estudo de hoje? Então, pegue aí a sua Bíblia. Espero que você já tenha lido o capítulo hoje, de número 12. Mas antes de nós começarmos, nós vamos orar, amém? Você pode fechar os teus olhos? Pai, muito obrigada. Mais uma vez eu te agradeço, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Que a tua palavra possa vir de encontro ao nosso coração, revela-nos, ó Deus, aquilo que está oculto, que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar, mas através da revelação que o Teu Espírito possa trazer em nosso coração, nós possamos entender e compreender com clareza a poderosa Escritura, aquilo que vai nos edificar, aquilo que vai gerar em nós cura, transformação, libertação, porque a Tua palavra é viva e ela é poderosa, e é a Tua verdade. E nós queremos conhecer cada vez mais sobre essa verdade que é o Senhor. Então, Espírito Santo, abra o nosso entendimento. Toma a vida dessa mulher agora em Tuas mãos, que nada venha atrapalhá-la, que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém? Bom, aqui no início do capítulo, né, entre o versículo 1 e o 3, ali nós vamos ver como nós finalizamos no capítulo 11, falando, né, que Jesus ele havia se retirado e as pessoas ali estavam em dúvida, será que ele apareceria para a festa da Páscoa, será que ele não apareceria? E aqui no capítulo de número 12 nós vemos que ele aparece, né? Porque está dizendo que 6 dias antes da Páscoa Jesus chega em Betânia, lá onde vivia Lázaro. Então, o que vai acontecer aqui? Prepararam um banquete para receber Jesus, porque com certeza Lázaro e suas irmãs eram muito gratas, né, pelo que Jesus havia feito, pelo milagre na vida de Lázaro. Então eles tinham uma gratidão no coração e eles queriam retribuir isso a Jesus, né? Então eles ali preparam um jantar para ele, um banquete. E interessante porque o texto diz que Marta estava servindo, Lázaro estava à mesa com Jesus e Maria. Ela pega o frasco e o texto é bem claro que diz que era um frasco de nardo puro. E esse perfume era caríssimo. E era também interessante isso, porque esse perfume ele era usado na unção quando as pessoas morriam. Você sabe que as pessoas quando morriam, elas eram veladas em suas próprias casas. Nós falamos isso quando Lázaro morreu, né, no capítulo anterior. E elas eram ungidas, o corpo era ungido com esse perfume, com esse óleo. Então, essa atitude de Maria em pegar esse frasco de nardo puro, desse óleo puro, que era caríssimo, isso nos ensina grandes coisas. Primeiro que para ela isso seria um grande sacrifício, porque o texto mesmo está dizendo que era algo muito caro. E muitas vezes nós hesitamos em fazer certas coisas para o Senhor, em nos doar, seja o nosso tempo, seja materialmente, né, financeiramente, porque quando algo exige muito de nós, a gente costuma pensar 2 vezes, mas não foi o caso de Maria. Ela pegou o que ela tinha de mais precioso para derramar aos pés de Jesus. Ela sabia que em pouco tempo terminaria aquela oportunidade.
dela expressar aquela gratidão, né? Aquela devoção a Jesus por tudo aquilo que ele tinha feito, por tudo que ele representava para eles. Porque nós sabemos que, além de tudo, Jesus era amigo daquela família. Então, Maria, ela aproveitou a oportunidade que ela teve. E nós aprendemos algo também muito importante, que mais uma vez com Maria, nós não podemos perder as oportunidades. Quando nós estamos diante da presença de Jesus, seja na nossa casa, seja na nossa intimidade com Ele, seja na igreja, onde nós estivermos, não podemos perder a oportunidade de entregar o nosso melhor, seja a nossa melhor adoração, nossa melhor oração, a sinceridade do nosso coração, nosso levantar de mãos, que seja, como a Bíblia fala, como sacrifício da tarde. A Bíblia diz isso porque Jesus, ele morreu às 3 horas da tarde. É por isso que fala que sejam levantadas nossas mãos como sacrifício da tarde. Foi algo puro, foi algo verdadeiro, foi algo legítimo, foi de coração, foi uma entrega. Jesus, ele se entregou, né, naquele momento. Então, a nossa adoração é comparada como sacrifício da tarde por isso. Mas voltando aqui em Maria, só esse versículo que a gente já fica um bom tempo falando sobre ele, querida. Então, ela pega esse perfume que é caro. Então, eu estava dizendo, ele era usado na unção, né, do corpo quando as pessoas morriam. Então, Lázaro já havia sido morto, ele já tinha morrido e já havia sido ressuscitado. Então, quando ele morreu, o óleo dele, o azeite dele, foi usado, porque elas ungiram o corpo dele. E provavelmente o dela e o de Marta estava guardado. A família de Lázaro, esses irmãos eram prósperos, eram comerciantes prósperos, e é por isso que eles tinham esse óleo, né, guardado exatamente para esse momento da morte. Então, o azeite de Lázaro, o perfume de Lázaro já havia sido usado quando ele morreu. Só que Maria, ela ali nessa atitude dela, ela está dizendo que ela não se importa. Olha, quando eu morrer, vocês façam comigo o que eu quiser, o que vocês quiserem. O meu óleo, aquilo que eu tenho de mais precioso, eu não quero gastar comigo, eu quero gastar aos pés dele. Aleluia. Não precisa se preocupar com o que vocês vão jogar em cima de mim quando eu morrer. O meu azeite, o meu perfume, eu quero entregar agora. Então Maria nos ensina o valor da verdadeira adoração. E nós entregarmos o que nós temos de mais precioso, aproveitarmos a oportunidade, não deixarmos para depois o que nós podemos fazer hoje. É uma lição maravilhosa que Maria nos deixa aqui. E eu quero aqui aproveitar essa oportunidade e indicar para você. Depois eu vou deixar aqui o link no final. Eu tenho uma mensagem sobre esse texto que fala sobre as marcas de uma igreja relevante: serviço, adoração e comunhão. Então eu vou deixar aqui para você assistir depois, quando você tiver um tempo, porque é exatamente sobre isso, e é muito profundo, porque vai dizer ali que Marta simboliza o serviço, Lázaro por a comunhão e Maria a adoração, porque Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa. Mesa aponta para a comunhão, e Maria pegou o frasco de perfume para ungir, né? Ela representa ali a adoração. Então assista depois a essa mensagem, amém? Vamos pular lá para o versículo de número 6. Bom, aqui João, ele vai nos revelar 2 detalhes da administração interna dos discípulos. Você sabe que Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus, né? Ele que cuidava das finanças, porque eles tinham ali, as pessoas, tinham as mulheres, né, que tinham ali a condição financeira, que mantinham o ministério de Jesus. Eles viviam de doações e tudo mais. Então eles tinham um tesoureiro, e era Judas. Então aqui João, ele vai nos revelar esses detalhes importantes na administração. Primeiro, que havia um caixa comum, que era usado para as necessidades deles, né, dos discípulos de Jesus, para a provisão deles, pessoal, de alimento e tudo mais. E um outro caixa que era destinado para dar ali uma assistência aos pobres. Essas reservas eram destinadas a ajudar os pobres. Você vai encontrar
também uma evidência sobre isso mais à frente no capítulo 3, no versículo 29. Então Judas, na verdade, ele já estava, quando nós chegamos nesse momento, ele já estava corrompido pelo amor ao dinheiro há muito tempo. Satanás, ele encontrou uma brecha no coração de Judas para que ele fosse traidor, porque talvez você imagine assim, bom, mas Judas, ele foi predestinado a ser o traidor. Isso gera muito conflito, porque Jesus desde o início ele sabia que alguém o iria trair, não é? Então gera-se muito conflito em relação a isso. Será que Judas ele já estava predestinado a isso? Não, nós não cremos em predestinação. O que acontece é que de fato alguém iria traí-lo, porque assim Deus determinou que seria assim. Mas poderia ter sido qualquer um dos discípulos. Só que quem deu brecha ao coração para Satanás entrar foi Judas. E foi através desse amor que ele tinha ao dinheiro. Então ali Satanás encontra uma brecha e usa Judas para fazer toda essa traição, né? essa conspiração contra Jesus. E a traição é feita por 30 moedas de prata, não foi algo momentâneo, não foi uma fraqueza daquele momento apenas, mas foi um passo a mais no apego que ele tinha ao dinheiro. Então isso já estava no coração dele há muito tempo. Judas ele poderia ter entregue Jesus por até menos que 30 moedas de prata. E vamos fazer aqui uma conta rapidinho, né? Eu até falo isso também nessa mensagem que eu indiquei a vocês, mas só para a gente frisar bem. A diferença, né, da adoração de Maria para o valor da traição de Judas. O óleo, o perfume que Maria usou, que ela derramou aos pés de Jesus, aquele vidro correspondia ali a 300 dias de trabalho, né? 300 denários correspondem a 300 dias de trabalho. E, na verdade, nos nossos dias, se fosse ver quanto ele valeria hoje, seria em torno de 15 mil reais, tá bom? O valor do perfume que Maria derramou nos pés de Jesus. Agora, as 30 moedas de prata que Judas trocou, vendeu Jesus, não chegaria hoje a 6 mil reais. Então você perceba aí a diferença, né? Quando nós realmente temos o amor ao dinheiro. Judas ali, ele troca Jesus por 30 moedas de prata, algo insignificante, algo que jamais, né, teria valor, isso jamais teria um valor negociável, mas ali por ele ter aberto o coração, uma brecha para Satanás entrar, ele foi capaz de fazer isso. E Maria, por outro lado, não mediu esforços e não viu o valor do perfume que ela tinha, que ela poderia ter vendido talvez e conseguido outras coisas, mas ela quis derramar aos pés de Jesus como forma de uma adoração. Então, querida, não meça esforço para se entregar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Entregue sempre o seu melhor. Sempre o nosso melhor precisa ser entregue aos pés de Jesus. Então essa traição de Judas por míseras 30 moedas era algo que já estava no coração dele. Como eu disse, poderia ter sido por muito menos talvez, mas foi o que os soldados romanos ofereceram a ele e ele ali não hesitou em assim fazer essa troca, né? Então, assim como na comparação do bom pastor e do empregado mercenário, que nós estudamos lá no capítulo 10, versículo 13, o apego ao dinheiro é totalmente negativo. Eu já falei, eu ministrei esses dias sobre a parábola do rico e do Lázaro, quando eu disse lá que o rico, quando ele morreu, que ele não morreu porque ele era rico, ele não foi para o inferno porque ele era rico, ele foi para o inferno por causa das escolhas que ele fez na vida dele. Então Deus, ele não tem problema com o dinheiro, Deus não tem problema com quem tem prosperidade, até porque ele é o dono do ouro e da prata. O problema de Deus é com quem ama o dinheiro acima dele, o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro. É isso que é negativo. Então, isso nos faz estar em lado oposto, em lados opostos de Deus, nos faz estar em lados opostos, quando nós amamos mais o dinheiro
do que o Senhor nos deixa no mesmo nível em que Judas estava no momento em que traiu o Senhor por 30 moedas de prata. Lá no versículo 9, interessante porque o texto vai dizer que muitas pessoas iam para ver Jesus e também Lázaro. Então Lázaro, ele se tornou uma atração para muita gente que vinha não apenas para ver Jesus, mas para ver a Lázaro também. Você imagina, um homem que estava há 4 dias morto é ressuscitado. Então ele realmente virou uma atração ali no povoado de Betânia. Eram pessoas muito curiosas, mas também muito solidárias. Vamos lá no versículo 15, muito também conhecido, quando vai dizer lá que Jesus ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. Então, é interessante porque o título diz, né, entrada triunfal. Então nós entendemos que está se referindo realmente a alguém importante. E quando nós pensamos em alguém importante, automaticamente nós imaginamos cavalos, uma marcha militar vitoriosa, carros de guerra. E a profecia que está lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9 também, nos mostra quanto Jesus era diferente e que o reino dele não era de guerra em termos humanos, mas de fato ele é um vitorioso, mas que não inspira medo, mas sim paz. Olha o que diz em Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Isso foi profetizado muito antes de Jesus vir lá pelo profeta Zacarias. E é interessante também o motivo pelo qual, além de ter sido profetizado, porque mais uma vez, né, tem que se cumprir, né, como a Bíblia sempre fala, para se cumprir o que fora dito. Então, além de ter sido profetizado assim, há um motivo mais simples também. Por quê? Esse era o meio de transporte das pessoas mais utilizado naquela época. Então, era algo muito comum. Assim como nós falamos lá na multiplicação dos pães e dos peixes, por que foi pães e peixes? Porque era um alimento mais usado naquela época, era o alimento que os pobres tinham. Então, era o que aquele menino tinha em casa, o que ele tinha em mãos. E por isso que Jesus multiplicou pão e peixe. É algo muito simples, porque a gente fica imaginando porque Jesus escolheu pão e peixe. Ele não escolheu, era o que ele tinha em mãos. E aqui nesse momento também, se nós olharmos pela lógica, foi porque era o meio de transporte utilizado na época. Então a Bíblia, ela vai sempre ser um pouco, às vezes, complicada de se entender, mas em muitos casos ela é muito simples, ela é muito resumida, não tem muito mistério. E o simbolismo de Jesus utilizar esse burrinho, além de ser algo comum na época, é que ele estava dizendo, através desse ato dele, que não precisamos nos impor pela força usando um cavalo, que era considerado um instrumento de guerra e poder naquela época. Só os imperadores romanos, o exército romano, usavam os cavalos e eles eram muito hostis. Então, Jesus ali estava mostrando que ele não precisava impor a força dele usando um cavalo, que era, né, também algo que demonstrava uma guerra. E ali ele estava dizendo assim, olha, eu vim em paz, o meu reino é de paz, eu vim em paz, eu não vim para criar guerra, eu vim em paz. Então a sua força e conhecimento eram observados por outros critérios. Jesus ele sempre ia na contramão onde que todos estavam andando. Então o fato dele ter ido com o jumentinho era esse, foi profetizado, era um meio de transporte comum na época e ele queria ali simbolizar através desse ato que ele estava vindo em paz e não para trazer guerra usando um cavalo, que era um símbolo ali de poder e força, ok? Lá no versículo 23 e 24, Jesus ele fala da sua morte na cruz em termos de glorificação, não de tragédia.
Jesus ele deixa bem claro que é motivo de glória, é motivo de ele ser glorificado através dessa morte que era tão cruel. Não era uma tragédia. Ele diz aos discípulos que o caminho da frutificação passa pelo sofrimento e morte, assim como está ali no versículo 24. Para dar muitos frutos é preciso morrer. A semente, antes dela frutificar, ela é o quê? Ela é plantada, ela é jogada, ela é enterrada e ali dentro da terra ela morre para depois ela frutificar. Então é isso que Jesus está falando ali acerca da sua morte. No versículo 26, está nos mostrando que a fé em Jesus envolve o quê? Um compromisso pessoal de segui-lo, de guardar os seus ensinos e estar onde ele estiver. Então, seguir Jesus inclui o quê? O negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Assim como Jesus ele vai dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Né? Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus ele convida a todos. O seguir Jesus é para todos. Ele não escolhe alguns apenas para segui-lo. Olha, pode me seguir. Quem quiser me seguir, me segue. Mas tem uma condição. É preciso negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e continuar. Nós não podemos parar. Também em tempos de crise, nesse tempo de pandemia, de tantas perdas, o que nós não podemos é parar. Parar não pode ser para nós uma opção, nunca. Desistir nunca pode ser uma opção na sua vida, querida. Mas continuar dia a dia, toma sua cruz e siga a Jesus. Vamos ao 31, versículo 31. A palavra expulso aqui, ela se refere ao fato de que por meio da morte e ressurreição de Cristo, Satanás ele foi vencido e tudo o que diz respeito a ele. A sua derrota final vai acontecer quando ele for lançado para sempre no lago de fogo, como está escrito lá em Apocalipse 20:10. E nesse tempo presente, Satanás ainda está ativo. Ele ainda trabalha, ele ainda está tentando matar, roubar e destruir. Ele está ao nosso derredor, rugindo, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Nesse tempo presente, ele ainda está ativo e ele é chamado príncipe deste mundo. Mas a derrota dele é quando Jesus voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja. Então ali ele vai ser vencido completamente e vai ser lançado num lago de fogo e enxofre para sempre. Quando Jesus morreu e ressuscitou, antes de ele ressuscitar, ele foi no inferno, tomou a chave das mãos do diabo. Aleluia. E tudo que ele faz, tudo que Satanás faz, querida, entenda isso, por mais difícil, por mais catastrófico que seja o cenário, nada fugiu da permissão de Deus. Às vezes é difícil nós entendermos isso, mas tem coisas que não tem como nós entendermos mesmo. As coisas que foram reveladas, que são reveladas, é para nós entendermos, mas existem coisas que ainda não foram reveladas, que ainda estão ocultas e vão permanecer ocultas até o dia que Jesus voltar para buscar a igreja. Então o que nós precisamos fazer é confiar nele e crer que ele está no controle de todas as coisas e o dia do juízo final, ele vai chegar. Nós precisamos estar o quê? Preparados para nós estarmos indo para a eternidade junto com o Senhor. Olha que coisa linda, aqui no versículo 32, continuando aí, olha que lindo que está escrito aí. Isso nos mostra que a graça de Deus, ela não é exclusivista. Jesus ele não escolhe alguns para derramar sua graça, sua bênção, seu favor, não. A graça de Deus é para todos. Né? Ele não é exclusivista, como se fosse somente para algumas pessoas e outras não. Isso não existe. O que acontece é que alguns, né, por causa do amor ao pecado, dessa falta de reconhecimento de pecado, o que eles fazem? Eles anulam a graça de Deus sobre a vida deles com as suas próprias mãos, através das suas próprias decisões e ações. Não que Deus não quer derramar graça sobre eles, não. A graça de Deus é para todos. O que acontece é que algumas pessoas, pelo amor ao pecado, essa
falta de arrependimento, elas mesmas anulam a graça de Deus. Através das suas decisões e ações, elas anulam a graça de Deus sobre a vida delas. Lá no versículo 43 é muito interessante, porque a gente percebe muito isso acontecendo nos nossos dias, ao nosso redor isso acontece. E talvez isso já aconteceu com você, talvez já esteja acontecendo, como já aconteceu também comigo. E o que acontece é que muita gente, para agradar o próximo e ter aprovação, ela sacrifica sua própria fé e seus valores, enquanto que, na verdade, deveriam buscar a aprovação de apenas um, que é Deus. Por quê? Mais vale agradar a Deus e desagradar o mundo do que o contrário. Então, a nossa satisfação tem que estar em quem? Em agradar o Senhor e fazer a vontade de Deus. Não importa se as outras pessoas não estão se agradando daquilo que nós estamos fazendo. Se Deus está se agradando, então nós estamos no caminho certo. Porque se nem Jesus, que é o próprio Deus, agradou a todos, querida, não somos nós que vamos conseguir essa maravilha. Então sempre vai ter alguém descontente, sempre vai ter alguém com um olhar de reprovação, sempre vai ter alguém para criticar aquilo que nós fazemos, aquilo que você faz. Mas o que importa é agradar a Deus. A aprovação que você precisa buscar para a sua vida, ela precisa vir apenas de uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor. Agora, para nós encerrarmos aqui no versículo 47 e 48, é muito interessante, porque vai dizer exatamente: se alguém ouve as minhas palavras e não obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Olha o 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Sabe quem é o juiz de quem rejeita Jesus e as palavras dele? A própria palavra que proferir o condenará no último dia. Ou seja, se as palavras de Cristo fossem agora rejeitadas, elas agiriam como um juiz no último dia. Porque as palavras dele nunca vão passar. Elas nunca vão passar. Então, Jesus, tudo que Jesus dizia era o que o Pai o havia mandado falar. Então, ele jamais poderia ser culpado de blasfêmia ou de mentira. Então, o que ele está dizendo aqui é que quem rejeita as palavras que ele diz, que ele proferiu, será o seu próprio juiz no dia, do julgamento, lá no último dia. Então, querida, Jesus aqui está sendo bem claro, ele está dizendo: eu não vim para julgar, eu vim para salvar o mundo. Agora, quem rejeita as palavras dele será o seu próprio juiz. Essas próprias palavras será juiz de todos esses que o rejeitaram. Então, que nós possamos estar aí a cada dia mais voltados para a palavra de Deus, para as palavras que Jesus disse, para tudo aquilo que ele deixou para nós como instrução na palavra dele, que nós não venhamos nos perder. A minha oração nesses dias tem sido essa: que o Senhor não nos deixe, não me deixe se perder pelo caminho, não deixe com que meu coração se esfrie, e que essa seja a sua oração também, porque a Bíblia diz o que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então ninguém está livre, mas nós precisamos estar atentas e vigilantes, orando sem cessar, como uma leoa. Lembra do culto das leoas? Como uma leoa que está totalmente desperta, ela é atenta, ela está como uma guardiã do seu lar, ela está a todo tempo trabalhando e ela está impedindo, junto com o Espírito Santo, impedindo os ataques de Satanás, os dardos inflamados de Satanás cheguem até a sua casa, até a sua vida, e ali possam inflamar a sua família e trazer destruição. É isso que Satanás tem tentado nesses dias, e parece que cada vez mais, com mais intensidade. Mas o Senhor tem nos dado força, o Senhor vai te dar força, vai te dar capacidade para cada dia mais vencer e se levantar com mais ousadia e mais força a cada nova manhã. Amém, querida? Que Deus te abençoe. Nós chegamos aí ao final de mais um capítulo. Espero que você tenha conseguido absorver o máximo possível desse estudo e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, assim como tem falado ao meu.
Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo.